Oi pessoal, aqui quem fala é a Bruna Molinari e nesse vídeo eu trago para vocês alguns exemplos utilizando a Biblioteca Pandas. Esses exemplos vão ser apresentados no Jupyter Notebook, mas qualquer ambiente de programação pode ser utilizado, como por exemplo a Anaconda, o Spyder, o Colab, enfim, um ambiente que você se sentir mais confortável. Para começar, então, a gente vai importar as bibliotecas necessárias aqui no nosso ambiente. Nesse caso, a gente só vai utilizar a biblioteca Pandas. Para fazer essa importação, então, a gente utiliza o comando import, o nome do nosso pacote e como a gente vai querer chamar ele durante a execução. Nesse caso, a gente está utilizando a abreviação PD, porque é uma abreviação muito utilizada entre os desenvolvedores Python para denominar essa biblioteca. A gente utiliza essa abreviação porque durante o desenvolvimento e a execução do nosso código, a gente não quer estar chamando todo o nome pandas para estar utilizando algum método relacionado a essa biblioteca. Para ficar muito mais rápido, a gente utiliza o apelido. Então, importando aqui, lembrando que para fazer a importação de uma biblioteca, a gente já tem que estar com ela instalada no nosso ambiente de programação. Se caso ela não estiver instalada no ambiente que você está utilizando, você pode fazer a instalação dela através do comando pip install e o nome do pacote, que nesse caso é o Pandas. Na sequência, então, a gente vai carregar o nosso banco de dados. A gente vai utilizar, nesse primeiro momento, uma base de dados pública que vai apresentar informações sobre pacientes com e sem diabetes. Então, esse banco ele vai ter características desses dois tipos de pacientes, com e sem a diabetes. Para carregar esse conjunto de dados, então, para o nosso ambiente, a gente utiliza um método readCSV, porque o nosso banco de dados está salvo nessa extensão, e como parâmetro desse método, a gente passa para ele o local em que se encontra no nosso banco de dados. Aqui a gente atribuiu esse banco de dados à variável df, mas vocês podem denominá-la como vocês preferirem. Na sequência, a gente quer visualizar as primeiras 15 linhas desse nosso banco de dados. Então, a gente utiliza o comando do head e passa como parâmetro a quantidade de linhas que a gente quer estar visualizando das primeiras informações do nosso banco de dados. Então, aqui, a gente quer estar visualizando das primeiras 15 linhas. Como vocês podem observar, nosso banco de dados ele apresenta 9 colunas, contendo algumas informações sobre os pacientes com e sem diabetes. Essa coluna outcome aqui, ela define os pacientes que apresentam ou não apresentam diabetes. Os pacientes que apresentam o número 1 são os pacientes que apresentam diabetes e os com o número 0 são os sem diabetes. As características que vocês podem ver aqui apresentam diversos valores que são característicos de cada tipo de paciente. A gente tem características aqui como a pressão sanguínea, o IMC, a idade, enfim, são oito características para distinguir esses nossos pacientes aqui com ou sem diabetes. Aqui, pessoal, a gente consegue observar que a gente tem 9 colunas, mas a gente não está conseguindo observar a extensão do nosso banco de dados. Para saber quantas amostras a gente tem, quantas linhas a gente tem, quantos pacientes foram armazenados, a gente pode utilizar o comando shape, que vai trazer as informações de linhas e colunas que a gente apresenta no nosso banco de dados. Então, significa que 768 pacientes tiveram essas informações cadastradas em
9 colunas características, tá? Então, aqui, a gente tem 8 características sobre o paciente e a 9ª coluna aqui, informando se ele apresenta ou não a diabetes. Se a gente quer saber qual é o tipo da variável que apresenta em cada coluna, a gente pode utilizar o comando thetypes, que ele vai me trazer informação sobre cada coluna, qual é o tipo da variável em cada coluna. Como o nosso banco de dados ele contém só informações numéricas, nesse caso a gente só tem informações do tipo inteiro e do tipo float. Ainda a gente pode trazer um resumo mais estatístico sobre cada uma dessas colunas do nosso banco de dados. Então, através do comando do método describe, a gente pode trazer informações como a nossa média de cada coluna, nosso desvio padrão de cada coluna, os valores máximos e mínimos em cada uma delas, a nossa mediana, quantos elementos tem em cada uma dessas colunas. Nesse caso aqui a gente tem 768 pacientes, então a quantidade de amostras é igual para cada uma das colunas, além do quartil 1 e 2 aqui, que representam 25% e 75% dos nossos dados. Essas informações estatísticas, elas podem ser apresentadas então dessa forma, através do describe. E outra maneira que a gente pode apresentar essas informações é utilizando uma ferramenta chamada Pandas Profile. Essa ferramenta ela gera um relatório no estilo HTML que traz essas informações estatísticas sobre o nosso banco de dados. E não somente essas informações estatísticas, ela é capaz de trazer informações do tamanho do nosso banco de dados, da quantidade de linhas duplicadas, da quantidade de linhas por coluna, do nosso data frame completo, a quantidade de valores faltantes. Então, ela é capaz de trazer uma visão até muito mais genérica do nosso banco de dados. Para estar utilizando essa ferramenta, a gente precisa estar instalando ela no nosso ambiente de programação, através do comando, então, pip install pandas profile, a gente faz a instalação do pacote que permite a gente fazer essa visualização num estilo diferente. Então, aqui, como vocês podem observar, a instalação foi realizada com sucesso. Se caso vocês não obtiverem a instalação satisfeita, geralmente é porque algum pacote, que esse pacote tem necessidade de utilizar, precisa ser atualizado. Quando isso acontece, geralmente o pacote ele é especificado aqui entre as informações e o que vocês precisam fazer é só gerar a atualização do pacote que eles mencionarem. Na sequência, então, aqui, para a gente estar utilizando o método Profiling Report, para estar visualizando os nossos dados, então, de uma maneira de um relatório HTML. Aqui, então, a gente vai criar um profile, uma variável chamada profile, que vai receber esse Profiling Report do nosso banco de dados aqui, com o título que a gente denominar, nesse caso aqui, Profiling Diabetes. E aqui a gente está passando um estilo HTML bem simples que a gente quer a tela inteira. Para estar visualizando isso aqui no nosso notebook, a gente utiliza Profile to Notebook, iframe, é um método para a gente estar fazendo essa visualização aqui dentro realmente do Jupyter. Então, rodando essa célula, a gente tem que esperar carregar esse relatório.
Ele é relativamente rápido. E aqui a gente vai ter uma visão sobre algumas informações do nosso banco de dados. Para começar, ele dá um overview geral sobre o nosso banco de dados, com os números de variáveis, nesse caso a quantidade de colunas que a gente apresenta no nosso banco de dados, bem como a quantidade de amostras. Então, a gente tem 768 pacientes em 9 características, e a gente também, nesse overview, consegue visualizar o tamanho do nosso banco de dados, quantidade de memória que ele está utilizando, além de informações se tem células faltantes e células duplicadas no nosso banco. Nesse caso, o banco de dados que a gente está utilizando, ele é um banco de dados já tratado. Então, ele não tem células, não tem nenhuma informação faltante, nenhum not a number e nenhuma célula duplicada. Além desse overview inicial aqui, a gente tem os worms, que são informações extras aqui pra gente, em que está nos informando quantos valores zeros apresenta cada uma dessas nossas colunas aqui. Lembrando, pessoal, que os valores zeros nesses casos não significa que é uma informação errada. Significa só que aquela característica, para aquele caso, para aquele paciente, obteve o valor zero. Aqui algumas informações sobre o próprio uso do Pandas Profile. E continuando aqui, ele traz uma apresentação sobre cada variável. Então, cada uma das variáveis que a gente tem lá no nosso banco de dados, ele traz aquela visão estatística que a gente estava observando no Describe. Mas além daquela visualização como a média, o máximo, que a gente já estava conseguindo observar antes, ele traz outras informações como a quantidade de zeros presentes nessa coluna, o quanto essa quantidade de zeros representa em valor percentual, se a gente tem valores faltantes nessa coluna. Ele traz uma visualização de como se encontra esses dados. Ele traz o histograma desses dados. E além disso, ele traz mais informações aqui, estatísticas, que são o quartis 1, quartis 2, quartis 3, desculpa, o máximo, o intervalo, a soma de todos os valores, a nossa média. Traz o nosso histograma aqui que a gente consegue observar como está a distribuição dos nossos dados, os valores mais comuns aqui entre os valores apresentados ali na nossa coluna. Os valores dos extremos, os máximos e os mínimos, os 5 os valores máximos e os 5 os valores mínimos. E isso para cada uma das nossas variáveis, das nossas características. Então, aqui a gente tem da glicose, da pressão sanguínea, da nossa tipo de pele, insulina, IMC. Fazendo uma avaliação aqui da idade, a gente tem as informações aqui faltantes, não temos nenhuma. Não temos nenhuma informação zero, o que é bem coerente no caso de idade. Aqui, então, observando as mais informações a respeito dessa nossa coluna de dados, a gente tem a soma de todas as idades, a média, como está a distribuição dessas idades. É possível perceber aqui
uma maior quantidade, uma maior frequência de idades próximas aos 20 anos, pouquíssimas idades aqui próximo, acima de 70 e próximo a 80 anos. Aqui conseguimos observar os nossos valores extremos aqui, nossos 5 mínimos valores e os 5 máximos valores. Além de trazer informação aqui a respeito da nossa coluna de saída. Então, nossa coluna de saída aqui, ela tem 500 pessoas que não apresentam diabetes e 268 pessoas que apresentam diabetes. Aqui a gente também tem mais informações e uma visualização dessa nossa saída. Na sequência aqui, a gente ainda consegue ver interações entre essas nossas características. Aqui, então, avaliando a glicose e a pressão sanguínea, a gente pode observar se tem uma relação, existe uma relação entre essas duas variáveis através de um gráfico aqui de dispersão. E tudo isso é gerado automaticamente entre a insulina e a glicose. E aqui a gente pode estar variando as variáveis para cada eixo, tá? Tudo isso é gerado automaticamente quando a gente utiliza o Pandas Profile. Também a gente consegue ver a correlação entre as variáveis através aqui de alguns tipos de correlação. Lembrando a correlação de Pearson aqui, é a correlação linear entre as variáveis. Quanto mais próximo aos valores 1 e menos 1, mais correlação existe entre as variáveis. A gente tem essa visualização já gerada pelo Pandas Profile. E aqui a gente tem uma visualização dos valores faltantes. Como o nosso banco de dados ele já estava tratado, a gente não apresentava nenhum valor faltante, todos os valores aqui das colunas a gente consegue observar que tem o valor de 768, que é o valor total aí da nossa quantidade de amostras. E aqui no final, a gente tem uma apresentação das primeiras amostras do banco de dados e das últimas amostras. Essa informação que é apresentada, pessoal, aqui nos valores faltantes, geralmente é o valor que a gente consegue observar utilizando o comando SNU, somando esses valores. Então, quando a gente quer saber se existem valores faltantes na nossa coluna, a gente pode utilizar esses dois métodos. E nesse caso, como o nosso banco já estava tratado, a gente não tem nenhum valor faltante. Se ele apresentasse algum valor faltante aqui, a gente também teria que visualizar ele nessa apresentação aqui. Quando a gente apresenta bancos de dados mais robustos, mais grandes, a gente pode não querer essas visualizações de correlações que são feitas aqui. Com isso, a gente pode desabilitar o método e colocar aqui como parâmetro para ser apresentado o mínimo de informações. Então, minimal true. E assim, somente as primeiras informações desse relatório são apresentadas aqui. Essas informações são interessantes porque quando a gente está trabalhando em uma equipe e a gente tem o nosso engenheiro de dados que está trabalhando lá sobre o banco de dados,
e não diretamente você, ou até mesmo você esteja trabalhando na construção e melhoria do banco, aqui consegue ter uma visão bem clara se existem os valores duplicados, faltantes, e como estão esse nosso conjunto de amostras que a gente está visualizando. É um tipo simplificado aqui para estar visualizando e muito interessante. Além disso, a gente pode salvar esse relatório utilizando então o nome do relatório que a gente deu, profile, utilizando o método toFile e passando como parâmetro aqui para ele o nome do relatório aqui que a gente quer que ele apresente. Ele vai ser salvo numa extensão HTML e depois a gente pode abrir esse arquivo no nosso próprio browser que está visualizando todas essas informações. Agora, dando sequência, pessoal, vamos tentar responder algumas coisas com esse nosso banco de dados, tá? A primeira pergunta que a gente quer saber é, no grupo de pacientes com diabetes, qual que é a idade média dos pacientes? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é um agrupamento aqui, utilizando a nossa coluna de saída. A gente só tem duas informações lá, pacientes com e pacientes sem diabetes, e a gente quer estar avaliando a coluna idade através do agrupamento da média. Quando a gente roda esse comando, então, a gente percebe que o nosso data frame ele foi realizado um novo agrupamento, ele está sendo apresentado de outra maneira, utilizando como índice agora a nossa saída, 0 e 1. A gente só quis que apresentasse a coluna de idade e que essa coluna de idade fosse apresentada a média referente a cada grupo aqui. O grupo sem diabetes e o grupo com diabetes. No caso do grupo sem diabetes, a média da idade é 31,19 anos, enquanto o grupo com diabetes é um pouco mais velho, apresenta a idade média de 37 anos. Na sequência aqui, a gente quer saber quais os valores medianos de glicose para os dois grupos de pacientes. Então, qual que são os grupos mais frequentes? Qual que é as características aqui da glicose mais frequentes para esses dois tipos de grupos? Então, aqui a gente vai fazer quase da mesma maneira que a gente fez no exercício anterior, só que no lugar da idade, a gente quer observar a coluna da glicose. Além disso, a gente quer que seja agrupado não mais pela média, mas pela mediana, que é o valor mais frequente aí dentro da nossa amostra. Rodando aqui, então, essa informação, a gente consegue observar um valor bem mais elevado para os pacientes que apresentam diabetes. Então, um valor aí de 140 para os diabéticos. E para os que não apresentam diabetes, esse valor é de 107. Essa informação ela pode ser visualizada através de um histograma. Aqui a gente apresenta os pacientes em laranja com diabetes e os pacientes sem diabetes aqui, através dessa visualização do azul. Aqui a gente consegue observar que a nossa média dos valores ficam aproximadamente em 170, enquanto do azul ela está um pouco mais à esquerda desse gráfico laranja, sendo uma média aí de 107. A próxima pergunta é de quantos pacientes com diabetes têm idades superiores a 60 anos. Para isso, a gente vai utilizar uma função em que a gente quer avaliar quais os elementos, as amostras, que apresentam valores superiores que 60. Então, aqui a gente definiu
uma função chamada easyAnalysis, que vai receber um parâmetro x aqui, e esse parâmetro ele vai ser avaliado através de uma estrutura condicional. Se ele é maior do que 60, ele vai retornar uma resposta verdadeira. Se ele for menor ou igual a 60, ele vai retornar uma resposta falsa. Aqui a gente vai criar uma nova coluna na nossa tabela, referente aqui a essa nossa análise de quais idades são superiores a 60 anos. E para estar preenchendo essa coluna com informações, a gente vai estar utilizando a coluna idade, sendo aplicada essa função aqui que a gente acabou de criar. Então, cada elemento da coluna de idade vai passar por essa nossa função. Então, ela vai se tornar, cada elemento dessa coluna vai assumir o valor de x, e o retorno dela, nessa nossa nova coluna, vai ser valores verdadeiro e falso. Aqui rodando a nossa função, aplicando ela à coluna. Quando a gente pede para visualizar a nossa coluna, nossa tabela de dados aqui, vocês vão observar que no final dela foi acrescentada uma coluna com o nome que a gente denominou, e os elementos aqui iniciais dela são todos falsos, porque se vocês observarem as idades aqui, elas são inferiores a 60 anos. Então, quando ela passou lá na nossa função de análise, ela retornou a resposta falsa. Agora, para a gente saber quantos pacientes ainda têm idade superior a 60 anos, a gente vai filtrar na nossa tabela somente os pacientes que apresentam diabetes. Então, aqui a gente vai criar uma nova tabela. Aqui eu estou pedindo para a gente receber o tamanho dessa nossa tabela só de pacientes que apresentam diabetes, e esse valor está coerente, 268, dado o que a gente visualizou lá no Pandas Profile. Então, os pacientes que apresentavam diabetes eram esse menor número de amostras aqui do nosso banco de dados. Dando sequência aqui, então agora a gente tem uma nova tabela, só com as informações dos pacientes que são diabéticos, e a gente quer saber quantos desses pacientes eles apresentam idade superior a 60 anos. Como a gente já fez aquela coluna de análise de idades, aqui a gente só precisa somar as colunas, as informações dessa coluna. A gente só tem 7 pacientes, então, que apresentam idades superiores a 60 anos dentro do grupo de pacientes que apresentam diabetes. Lembrando aqui que essa tabela DF diabéticos, ela só apresenta os pacientes que apresentam o valor de saída igual a 1. Porque foi esse o rótulo, foi esse a especificação que foi dada no banco para pacientes que apresentavam diabetes. Agora, para exemplificar outros métodos utilizando o Pandas, a gente vai utilizar um outro banco de dados. E esse outro banco de dados, ele traz informações sobre o consumo de bebidas em determinados países. Aqui, só para estar repetindo e frisando, a gente vai estar utilizando a biblioteca Pandas. Da mesma forma que anteriormente, a gente vai estar utilizando o método read-csv, porque o nosso banco de dados
tem essa extensão, e aqui a gente está passando para ele o caminho do nosso banco de dados. Para a gente estar visualizando, por padrão, método Edge aqui ele traz somente as 5 primeiras linhas. Se a gente quer estar visualizando mais linhas, é só a gente passar como parâmetro aqui para ele. E como é possível observar, esse banco de dados ele traz informações sobre o país e a quantidade de algumas bebidas para cada país, o continente que ele pertence e o total de litros do álcool puro. Para a gente saber o tamanho da nossa tabela total, a gente utiliza o comando shape e a gente consegue observar que a gente tem 6 colunas e 193 países, então, listados aí no nosso banco de dados. Dado que a gente não vai utilizar o Pandas Profiling, para a gente verificar aqui quais são os valores nulos na nossa tabela, a gente vai utilizar o comando isNull na nossa tabela e pedir para somar todos os valores nulos que então a gente tem em cada coluna da nossa tabela. O que a gente consegue observar aqui é que a maioria das nossas colunas não apresentam os valores nulos, mas 23 linhas da nossa coluna continente apresentam valores nulos. Aqui, para a gente não estar deixando esses países, essas amostras sem nenhuma informação, a gente vai substituir esse valor nulo pelo valor SI. Para isso, a gente utiliza o método fillNA, que ele faz a substituição dos not a number pela informação que a gente coloca aqui como parâmetro. Nesse caso aqui, a gente está pedindo para colocar a sigla sem informação. Então, atribuindo esse nosso banco, ele vai fazer a substituição dos valores not a number por SI. Agora, se a gente rodar novamente essa informação, vocês vão perceber que a gente não apresenta mais nenhuma amostra que não apresenta valor. Para a gente verificar quantos países são apresentados por continentes, a gente utiliza o comando valueCounts, relacionados aqui à nossa coluna de continentes. E a partir desse método, a gente consegue observar que o maior continente aqui, que apresenta a maior quantidade de países, é o africano, nesse caso aqui, seguido da Europa, e a gente observa que existem 23 países que estavam sem nenhuma informação, que estavam com o continente sem valores válidos, com os valores nulos, né? Que foram substituídos anteriormente. Para a gente visualizar os países, então, que apresentavam o continente com valores nulos, que a gente preencheu com a informação de sem informação, com a sigla, a gente utiliza a filtragem aqui. A gente agora só quer saber no nosso banco de dados aqui qual que é o continente que apresenta essa sigla sem informação. E aqui a gente tem os 23 países, então que a gente fez a substituição da informação. Aqui a gente pode ver países como Cuba, como Haiti, Jamaica, México, os Estados Unidos. E embora a gente saiba que os continentes aqui eles estão listados, que a gente poderia fazer essa substituição de maneira mais correta, aqui a gente só fez essa substituição em modo bem didático, para vocês perceberem que a gente pode fazer essa alteração de valores nulos.
Para a gente só observar os países que começam com a letra B, para fazer uma filtragem aqui diferente no nosso banco de dados, a gente pode utilizar, então, filtrando aqui do nosso banco, para a gente só estar visualizando esses tipos de países, a gente vai utilizar a coluna, então, do país, do tipo string, e a gente quer todas as strings que começam com a letra B. Então, dentro da coluna países, a gente quer as strings que começam com a letra B. Aqui, então, é apresentável todos os países dentro do nosso banco de dados que começam com a letra B. Aqui, pessoal, não estou atribuindo a nenhuma variável, porque eu não vou estar querendo utilizar essa informação. A gente só está visualizando ela a nível de curiosidade. Mas se caso eu precisasse utilizar essa informação para alguma coisa, eu poderia estar atribuindo ela a uma variável aqui, para estar sendo utilizada posteriormente. Se a gente quer saber, então, qual é o país que mais consome cerveja nos países listados aí no nosso banco de dados. Para isso, a gente visualizar qual que é a quantidade máxima, então, de cerveja, a gente percebe que utilizando a coluna de Beer Servings aqui, a gente recebe um valor de 376. Então, esse é o nosso valor máximo na coluna. Para a gente encontrar o ID referente ao país que se refere esse valor máximo, a gente pode utilizar o método IDXmax, que ele vai me trazer o ID referente ao valor máximo aí que a gente recebeu. Então, o país que apresenta o máximo valor, ele se encontra na linha, no índice 117, na nossa tabela bebidas, que é a nossa primeira tabela aí, que quando a gente carregou o nosso banco de dados. Para estar visualizando a linha completa e visualizando o país que traz essa informação, que apresenta essa informação, a gente pode estar utilizando o comando iloc. Então, o método iloc, lembrando das chaves aqui, porque a gente vai colocar o índice que a gente quer que apresente a informação do nosso banco de dados. Então, aqui dentro do iloc, eu vou colocar o nosso comando anterior aqui com o IndexMax. E como resposta, eu recebo que o país que mais consome cerveja em todo o nosso banco de dados é a Namíbia, a quantidade é de 376. Quanto aos outros tipos de bebidas alcoólicas, é bem baixo o consumo desse país e ele se encontra no continente africano. Então, para mim trazer todas as informações, todas as características do país, através do índice, eu posso utilizar o comando iloc aqui, que ele vai me trazer toda a linha do meu banco de dados. E se eu quero saber o consumo médio de álcool por cada continente, para cada coluna que eu tenho no meu banco de dados? Então, voltando ao nosso banco de dados inicial aqui, eu tenho diversos países e diversos continentes. Eu quero que o agrupamento seja feito pelos continentes e que traga informações a respeito da média de cada uma dessas características de consumo de cerveja, de aguardente, de vinho. Então, para cada continente. Como eu posso fazer isso? Utilizando, então, meu banco de dados bebidas aqui, eu utilizo o método
Group B, utilizando a coluna dos continentes. Então, vai ser criada uma nova tabela, utilizando como índice os continentes. E eu quero que todas as informações que vão aparecer nessa minha nova tabela sejam agrupadas pela média. Além disso, pessoal, eu estou pedindo aqui que a gente apresente os valores de forma decrescente, então, crescente, a partir da minha coluna do consumo de cerveja. Então, a gente vai apresentar os valores crescentes nessa coluna, as outras colunas elas são ajustadas conforme a coluna aqui que a gente colocou, que quer apresentar em ordem, em uma determinada ordem. O novo agrupamento, ele é agrupado utilizando como índice os continentes. Então, aqui a gente tem 6 continentes, porque a gente modificou a informação, as informações nulas por sem informação, essa sigla sem informação. E aqui a gente apresenta as médias referentes a cada continente. O continente que apresenta os valores mais altos de consumo de cerveja é a Europa, bem como o sem informação aqui é o que mais apresenta o consumo maior de aguardente, enquanto que de vinho é a Europa também. Agora, para a gente visualizar quais são os países que estão presentes nesse banco de dados aqui do continente da América do Sul, a gente utiliza a filtragem na nossa tabela inicial bebidas aqui, utilizando a coluna do continente igual a sigla aqui da América do Sul. Aqui eu estou armazenando um novo data frame, numa nova tabela, onde então vai conter somente informações referentes aos países da América do Sul. Aqui a gente está apresentando, então, somente os países. A gente está utilizando essa nova tabela, a coluna dos países, e trazendo os valores únicos dessa coluna. Quando a gente roda essa informação, então a gente tem aqui 12 países referentes à América do Sul que estavam presentes na nossa tabela, no nosso conjunto de dados inicial. Lembrando, o método unique, ele traz as informações únicas que a gente apresentava em determinada coluna. No caso dos países aqui, eram somente esses países que apresentavam, que apareciam no nosso conjunto de dados. Utilizando agora essa tabela, que só contém informações dos países da América do Sul, a gente quer saber qual é o maior consumidor de vinho na América do Sul. Só para exemplificar aqui, mostrando para vocês a nossa tabela aqui da América do Sul, a gente tem os 12 países, e quando a gente faz um novo agrupamento, uma filtragem, a gente apresenta os índices dessa nova tabela iguais aos da nossa tabela original. Então, esses índices se referem à tabela bebidas. Mesmo que eu tenha feito uma filtragem e criado uma nova tabela aqui, esses índices se referem à nossa tabela anterior. Para a gente estar fazendo uma nova coluna começando em 0 aqui, a gente pode utilizar esse método de reset index. Está sendo salvo aqui na memória dessa nossa tabela e pedindo aqui para exibir para vocês. Eu mantenho essa informação do índice anterior salvo, se eu quero estar fazendo depois uma
junção com a minha tabela anterior, mas agora eu crio um novo conjunto de índices que me permite eu fazer buscas com os índices somente dessa nossa tabela menor. Agora, para estar visualizando qual é o país que mais consome vinho na América do Sul, eu posso utilizar a mesma lógica que a gente utilizou anteriormente. Eu utilizo a minha tabela agora aqui da América do Sul, a coluna de consumo de vinho e quero saber qual é o índice do valor máximo nessa minha coluna. Através desse índice que eu vou ter como resposta aqui, eu aplico na minha função, no meu método iLoc, e ele vai me trazer a linha, então, referente a esse maior índice. Então, o maior consumidor de vinho da América Latina, aqui da América do Sul, é a Argentina. Ele estava no índice 6 na nossa tabela. Ele apresenta um consumo de 193 para cerveja, para aguardente de 25 e para vinho de 221. E se eu quero saber qual que é o maior consumidor de aguardente na América Latina? A lógica é exatamente a mesma. Só que no lugar da coluna do vinho, a gente vai utilizar a coluna do aguardente. Da mesma forma, a gente vai receber um índice máximo aqui do valor máximo referente a essa coluna. E a gente pede para aplicar no método iLoc aqui, que vai me retornar a linha, então referente a esse país. Ele se refere ao índice 72 na nossa tabela inicial. O país é a Guiana e ele apresenta um consumo de aguardente aí de 302. Agora, se eu quero juntar informações de duas tabelas. Lembrando, pessoal, aqui que eu criei uma coluna, um novo data frame, com duas colunas que apresentam informações dos países, quais são os países e qual que é a população em milhões desses países. Só para vocês visualizarem aqui, a gente apresenta, então, o país e a população em milhões desse país, ok? Se eu quero linkar, então, essas informações de cada um desses países que a gente tem aqui com a nossa tabela da América do Sul, com os países da América do Sul, eu posso utilizar o comando merge, que ele vai utilizar, então, a nossa coluna dos países para estar fazendo a junção dessas duas informações, dessas duas tabelas de informações. Então, aqui eu criei uma nova tabela, só para a gente conseguir fazer essa diferenciação, com o nome AS Complete, realizando o merge, então, utilizando do pacote Pandas o método merge da América do Sul e dessa nossa tabela aqui, pessoas, utilizando como busca aqui, como link entre as duas tabelas, a coluna de países. Visualizando essa nova tabela, a gente consegue observar que a gente tem a coluna dos países, foi essa coluna utilizada como referência para juntar então as informações que a gente tinha anteriormente do consumo de bebidas do continente e das informações da população que a gente tinha aqui na nossa segunda tabela. Agora, se a gente vai querer saber qual é o país da América do Sul com a maior população, se a gente for tentar utilizar o nosso método diretamente, como a gente estava fazendo aqui para saber os consumos, a gente vai apresentar um erro. Por quê, pessoal?
Porque como vocês podem observar aqui, a população ela está descrita com o padrão brasileiro, tá? Que utiliza a vírgula como separador em casas decimais. E esse não é o padrão americano, o padrão que a Biblioteca Pandas utiliza. Para a gente estar fazendo essa modificação e modificando o tipo da coluna, a gente precisa transformar essa vírgula em um ponto, porque como essa coluna agora é um objeto, se a gente for querer transformar ela diretamente aqui num tipo float, a gente também não vai conseguir, a gente vai ter um erro sobre isso, porque primeiro a gente tem que fazer essa modificação. Então, para estar fazendo essa modificação, a gente vai utilizar o conceito do apply nessa coluna de população, aplicando aqui uma função para estar fazendo essa substituição. Aqui a gente entra com o conceito de função anônima. A função anônima ela não tem um nome propriamente para a função. Ela é descrita passando o lambda e, na sequência, os parâmetros da função. Nesse caso, a gente só vai utilizar o x e uma expressão. Quando a gente tem uma função anônima, a gente só pode ter uma expressão sendo executada aqui com os parâmetros de entrada. Nesse caso, a gente está transformando o nosso parâmetro x em uma string e utilizando o método replace, que faz a substituição de um caractere por outro que a gente deseja. Nesse caso, então, a gente está substituindo a vírgula por um ponto. Depois que a gente aplica essa função em todas as amostras da minha coluna de população aqui, eu estou salvando na minha mesma coluna, não estou criando uma nova coluna para isso. Aí sim a gente pode modificar o tipo que se encontra a nossa coluna. A nossa coluna antes que ela tinha um tipo de objeto do Pandas, agora a gente quer que ela tenha um tipo numérico float, para que a gente possa estar fazendo, então, essa avaliação do tamanho máximo. Rodando, então, executando essa nossa célula, agora os valores da população, dessa coluna da população, ela apresenta os valores do tipo float. Se a gente rodar a nossa linha aqui agora, utilizando a nossa tabela completa, a coluna da população, e querendo saber qual é o índice máximo, qual das linhas apresenta essa informação de valor máximo nessa coluna, utilizando o comando alloc aqui, iloc, a gente observa que o país que apresenta a maior população é o Brasil. Aqui, como toda linha é apresentada, a gente tem as informações de consumo para as bebidas e também tem a informação da população. Observem como o valor da população agora aqui, ela já tem um ponto, não é mais uma vírgula, essa informação, porque a gente fez essa substituição através do comando aqui do apply. A gente ainda pode trazer a visualização e quais são os países aqui, as populações dos países. Para isso a gente pode utilizar a biblioteca do Seaborn, fazendo um import aqui do Seaborn como esse apelido SNS. Aqui a gente está só configurando um tamanho de imagem para que fique mais adequado à nossa visualização. E utilizando o gráfico de barras, com o eixo X os países e no eixo Y a população em milhões, da nossa tabela completa, tá? Então, através dessa informação, desse gráfico, a gente também consegue ter informação aqui que o Brasil é o país que tem a maior população na nossa tabela aí da América do Sul.
O segundo país com a maior população é a Colômbia, seguido da Argentina, Peru e Venezuela, tá? Então, esse gráfico a gente consegue ter a mesma informação, só que de modo visual, e qual é o país com a maior população. Beleza, pessoal? Então, esse vídeo foi só para trazer 2 exemplos aqui a mais de como utilizar a biblioteca Pandas. Espero que vocês treinem com esses exemplos. Até mais!